boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARCS. Já vendo aqui o querido amigo, desembargador Alfredo Guilherme Engler, doutora Marineida, e a convidada de hoje é advogada e nova associada do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Karen Cristine Lautenschläger, que vai falar sobre o tema O Olhar do Direito Sistêmico. Ela já está aqui. Conectando com a doutora Karen. Boa noite a todos. De estreia, doutora Karen. Como é que vai? Tudo bem? E você consegue me ouvir bem? Sim. Talvez tenha que se Maravilha. aproximar um pouquinho mais do microfone. Doutora Solamita Microfone? Santos Cabral, presidente do IARCS, também já está online. Quero lembrar que o IARCS se mantém com uma plataforma 100% online. Todas as redes, quase todos os dias são atualizadas, tanto o blog como o site, canal do YouTube. Estamos sempre atualizando com uma variada programação online. E na próxima semana, dia 8 de março, o artigo vai ser da desembargadora Maria Berenice Dias, que vai abordar o tema Dia Internacional da Mulher. Todos os artigos estão postados, tanto no site quanto no blog do IARCS, na seção Estudos Jurídicos. E todas as lives e videopalestras estão postadas no canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá e procura por IARCS ou Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Estamos com um verdadeiro acervo online lá. Inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Seja bem-vinda novamente, doutora Karen, vou ler o seu mini currículo. Doutora Karen Cristine é advogada e associada do IARCS. Ela é pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul e pela Universidade de Caxias do Sul. É pós-graduanda em Direito Sistêmico pela Hellinger-Schule, na Alemanha, e pela Faculdade Inovare. É pós-graduanda em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. E também em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Legale. É graduada em Direito pela Fundação Educacional Machado de Assis. Conciliadora judicial na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Mediadora judicial em formação pela Escola da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, e também pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Que belo currículo! Um mini currículo, mas muito bom, belo. Minha querida, Obrigada. doutora Karen hoje vai falar sobre o olhar do direito sistêmico. Acho que nada mais do que justo da gente saber o que é o direito sistêmico. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite do IARCS, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Também agradecer minha madrinha, a doutora Patrícia, que eu já vi que entrou na live também. E Que agradecer também o já IARCS. está nos assistindo. Isso. Muitos amigos, muitos conhecidos, muitos colegas aqui, que eu não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas também agradecer o IARGS mesmo pela oportunidade que tem dado a nós associados nessa troca, né? Tem sido uma troca muito rica, eu tenho acompanhado as lives dos colegas também, e é um espaço muito bacana, a gente cresce muito com essa troca, realmente. A posse aconteceu em dezembro do ano passado. Doutora Karen e mais 11 novos associados. E hoje é a live de estreia dela. Minha primeira live, então vamos lá. O direito sistêmico, o que é isso, né? Muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas conhecem, mas para muitas pessoas é completa novidade, assim. Embora já seja usado há muitos anos isso, foi só nos últimos anos que isso se popularizou efetivamente e tem crescido. O direito sistêmico, de uma maneira muito simples, inicialmente falando assim, mas para quem não conhece, na verdade, o direito sistêmico ele busca trazer um olhar mais humanizado, mais pacificador, mais inclusivo, tá?
ele busca olhar para a origem dos conflitos, quais são as dinâmicas subjacentes que circundam aquele conflito e que muitas vezes não vêm à tona, seja num processo ou antes mesmo disso chegar efetivamente a um processo judicial, né? Mas tudo isso que circunda o conflito e que muitas vezes dizem até, né? Tem estudos que dizem que somente 10% dos processos, das questões que chegam ao judiciário são efetivamente jurídicas. O restante são causas subjacentes que circundam aí o processo e que muitas vezes as pessoas mesmo não conseguem identificar. Então, o direito sistêmico ele vem dentro dessa cultura de paz, assim como as práticas colaborativas, como a justiça restaurativa, com os quais, inclusive, compartilha espaços e semelhanças. Eles vêm para, nessa abordagem realmente de cooperação, né? São diferentes olhares que se somam. O intuito não é dizer esse olhar é melhor do que o do direito tradicional, por assim chamar, né? O que se busca é realmente uma integração, forças que se somam. O direito tradicional, ele está ali, ele serve a algo também, e o direito sistêmico, então, ele vem complementar isso, trazer esse olhar mais humanizado e para a origem dos conflitos, né? De A uma doutora maneira bem... Patrícia de Grazia está dizendo que está acompanhando a querida parceira Karen. São colegas, né? Isso, eu estou vendo Do aqui também escritório. vários amigos. A Paty, querida, é minha colega aqui no escritório, aqui em Itaqui. Estou vendo também vários colegas da pós, de direito sistêmico, vários amigos, vários familiares. Um beijo para todos vocês. Acho que muita gente gostaria de saber, na verdade, o que é, para quem nunca ouviu falar, né? O que é uma constelação familiar? Eu sou suspeita porque é um assunto que eu gosto muito, já constelei, então realmente eu sei da eficácia e justamente para a área do direito, talvez seja realmente importante para desafogar um pouco o judiciário, não é isso? E buscar uma pacificação, Uhum. não é isso? Isso. Inclusive, eu quero É, lembrar que agora no final do mês, dia 29, a gente vai ter um novo departamento, que é o Departamento de Mediação, né? A abertura dele vai ser no dia 29 de março. muito Mas bacana, contigo muito agora, bacana. sobre a constelação familiar. O que é? E, inclusive, aqui um adendo, a mediação e o direito sistêmico tem muitas, hoje fazendo a Sim. formação, né, de mediação, a postura do facilitador e a postura do mediador tem muitos pontos em comum. Nós até podemos, depois, se tivermos tempo, falar um pouquinho disso. Mas, então, falando sobre as constelações familiares, acho que, antes de tudo, talvez seja interessante nós fazermos aqui um esclarecimento em relação ao nome, porque esse nome por vezes causa estranhamento, né? Constelações familiares remete a algo esotérico, astrológico, mas não tem nada a ver com isso. Esse nome foi em função de uma tradução que aconteceu. O nome original do trabalho de Bert Hellinger é Familienstellen, que numa tradução aproximada, e quem conhece um pouco de alemão sabe que acontece muito a junção de radicais, então por vezes fica difícil traduzir ao pé da letra, mas poderíamos dizer que seria algo como posicionamento familiar. Mas naquela época em que esse trabalho surgiu, existia uma série de terapias que eram chamadas de Familienkonstellationen. E esses trabalhos, foram traduzidos primeiro para o inglês, que foi traduzido como Family Constellation, então. E aí o primeiro livro que chegou no Brasil, ele chegou também a partir de uma tradução do inglês e não do original em alemão. Então já veio com esse vício de linguagem, por assim dizer, e acabou sendo o nome que se popularizou no Brasil e no mundo. Mas só para esclarecer, não tem nada de esotérico, não tem nada a ver com astrologia, embora o nome constelação, por vezes, para quem não conhece, possa remeter a isso. Mas não é bom realmente falar para quem tem dúvida. A doutora Solamita Santos Cabral está fazendo uma saudação para a nova associada e Boa também noite. para mim, mandando um abraço. Sim, com a É, palavra. então, boa noite, a todos um abraço, um beijo para vocês. Retomando aqui, então, como eu já mencionei, o Bert Hellinger foi o criador desse trabalho, né? Ele é um alemão, aliás, ele já faleceu em 2019.
tem uma história muito interessante que levou a todas as experiências, os estudos dele levaram a desenvolver esse trabalho. Mas aqui, pelo nosso tempo mais curto, eu vou pular, resumir isso. Mas ele foi teólogo, foi psicopedagogo, psicanalista, filósofo. Então, assim, as constelações familiares, de uma maneira bem resumida, elas são uma abordagem fenomenológica. Poderíamos dizer que é uma forma de olhar para a vida, né? Por vezes, de maneira prática, trazendo, por vezes a gente tem um problema. Isso na vida, no direito também podemos ver como um problema, né, que acaba sendo jurídico. Mas esse problema que aparece, muitas vezes ele é só um sintoma. Ele não é a causa em si, como eu falei antes. E por isso muitas vezes nós patinamos, patinamos e nós não conseguimos resolver. É como o ponto cego do carro, o ponto cego do retrovisor, tá ali do ladinho, mas a gente não enxerga. Então, as constelações, elas trazem, a partir desse corpo, né, de conhecimento, dessa abordagem, elas possibilitam que nós desvelemos isso, que nós consigamos ver aquilo que está oculto, né, que até então não conseguia ser visto. Aqui também talvez seja importante mencionar como Bert chegou a todo a principal influência, a principal referência que nós temos no direito, muito se fala das 3 leis sistêmicas, né? O que são essas leis sistêmicas? Elas são ordens naturais que regem as relações humanas. Ele foi algo que ele descobriu no trabalho dele, nas observações do campo, e são essas necessidades que o ser humano tem, são necessidades inerentes a todo ser humano. A necessidade de pertencimento, a necessidade de ordem e a necessidade de equilíbrio. Aqui de uma maneira bem resumida, então, a necessidade que nós temos de pertencimento. Todos nós pertencemos a grupos. Seria Todos. uma herança genética. Assim, exatamente, ali está também, porque entrando aqui, nós recebemos, quando nós nascemos, nós recebemos uma herança genética que façam com que eu tenha esse cabelo, essa cor de olhos e tudo mais. Mas não é só uma herança genética que me define fisicamente. O que é transmitido também tem a ver com uma influência intergeracional de aspectos psicológicos. Hoje, a epigenética e diversas outras ciências têm estudado a influência disso. Então, as nossas células, elas carregam informações, não só do que vai determinar a minha aparência, mas também aquilo que eu carrego são informações de traumas, informações de vivências marcantes. Isso não foi só Hellinger que disse, isso hoje várias ciências já falam também da influência disso em questões da saúde e tudo mais. Mas então o pertencimento, justamente por essas conexões que nós temos uma necessidade muito grande de pertencer, né? Outra necessidade, outra ordem, né? Outra ordem do amor, que é justamente a necessidade de ordem, ou de hierarquia, como ele também chamava, que deve se O que respeitar. seria essa ordem de hierarquia, doutora Essa Karen? ordem, basicamente, é que deve se respeitar aqueles que vieram antes, tá? É uma ordem de precedência. Então, isso se aplica, também nós vamos ver aí na aplicação, tanto do direito, nas relações familiares, quando esse conhecimento, ele é trazido, essa abordagem para as relações empresariais, isso também se aplica, claro, de uma maneira assim, vai tendo as adaptações conforme a matéria, conforme o caso, conforme a aplicação, se for no direito, na saúde, na pedagogia, isso também é aplicado, mas em todos nós conseguimos ver, aqui a Claudete, minha tia, também está falando da Laura Gutmann, que fala dos registros emocionais transgeracionais. É isso, várias áreas já têm estudado e se debruçado sobre isso, né? Outro aspecto, a questão da necessidade do equilíbrio, então, que seria o terceiro, né, que nós conversamos. A necessidade de equilíbrio é porque para manutenção saudável, para manutenção harmônica das relações, é necessário que haja um equilíbrio entre o dar e o tomar, que haja um equilíbrio nessas relações, né? Para que seja possível continuar o movimento de maneira saudável. Então, no momento em que acontece um desequilíbrio dessas leis, chamadas de leis, por que ele chamou de leis?
ele nomeou inicialmente de ordens do amor, né? Aplicável a todas as relações humanas. Ordens do amor. E é um nome muito bonito, porque se aplica a todas as relações entre seres humanos. Então, aqui em todos os grupos, pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito do casal, pode ser entre relações, assim, grupos sociais, são relações, mesmo que não sejam amorosas, né, no sentido que a gente costuma dizer. Mas por que leis sistêmicas? Também chamadas hoje muito mais até de leis sistêmicas. Porque assim como as leis da física, da química, mesmo nós não, mesmo que nós não tenhamos consciência, elas acabam agindo sobre nós. Por exemplo, eu posso nunca ter ouvido falar de Newton, eu posso nunca ter ouvido falar da lei da gravidade, mas se eu deixar meu copo cair, se eu deixar meu copo aqui do lado sem segurar, ele vai cair. A lei da gravidade vai agir. Então, é mais ou menos essa mesma lógica que traz aqui essas leis sistêmicas. Mesmo eu não conhecendo, mesmo eu não tendo consciência, elas acabam influenciando na nossa vida. E como que se aplica no direito sistêmico? Então, é justamente aí que entra a parte interessante. O direito, na verdade, ele trabalha com pessoas, né? Nós temos o nosso material de trabalho basicamente são pessoas e os conflitos. Então, quem começou a aplicação disso no direito sistêmico foi um juiz da Bahia, Sami Storch. Ele começou lá em 2006, percebendo, fazendo um curso de constelação e percebendo que muitos daqueles conflitos que ele via ali na vara de família e no curso que ele estava fazendo, então tinham muita semelhança. A vara de família é um ambiente muito fértil, né? Boa noite, Mariana, também entrando aqui. Então, ele percebeu uma riqueza ali e começou a aplicar. Foi ele o responsável por essa nomenclatura, né? Foi ele que chamou de direito sistêmico. Ele foi o pioneiro na aplicação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil é o pioneiro mundial na aplicação das constelações familiares no direito sistêmico. Perdão, no judiciário, né? No sistema de justiça. Basicamente, é esse olhar que se traz, esse olhar amplo das relações, esse olhar das dinâmicas familiares, do inconsciente coletivo, das lealdades invisíveis que existem, dos desequilíbrios dessas ordens, dessas leis sistêmicas, e como isso acaba culminando nos conflitos entre as pessoas, né? O direito sistêmico ele não se restringe apenas às constelações familiares. Parece que ele é bem mais amplo. Isso. Na verdade, nós podemos dizer que o direito sistêmico, as constelações, elas são uma das manifestações, por assim dizer, do direito sistêmico, né? Eu vejo o direito sistêmico, antes de tudo, como uma postura. Da mesma maneira que eu vejo muitas constelações dessa maneira também. As constelações existem, aquele movimento de fazer, né, a constelação lá com os representantes e tudo mais, mas quem conhece percebe que isso se aplica como uma filosofia para a vida, como uma postura de vida. E da mesma forma no direito também. Então, ele acaba influenciando a maneira como nós vemos os conflitos. É muito mais do que o que fazer, ele muda o como fazer. Porque o que fazer nós não podemos mudar. É a lei. Ela existe e ela precisa ser cumprida. A lei nos diz o que nós precisamos fazer em cada caso, né? Por exemplo, a pessoa cometeu um crime, ela vai se submeter à mesma lei que eu, que você, e essa lei, essa punição, ela vai ser aplicada. Mas o como fazer isso? A consciência que vai ser trazida para aquilo. Então, o Dr. Sami até ele tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que resume isso. É um olho na lei e outro além. Nós ficamos com um olho na lei, no direito propriamente dito, e um olho em todas essas dinâmicas que existem, né, e que influenciam aí nos conflitos e também, consequentemente, na resolução. Mas tem que eu vejo três formas, né, além da constelação, tem outras duas. Eu posso falar um pouquinho sobre Quais elas, se nós são? temos Por favor. tempos.
Antes, deixa eu Então, dizer que a doutora Mariana de Fenteller está mandando um abraço para você e a abração, querida. Jéssica Diogo, amiga maravilhosa que esbanja conhecimento. Ai, querida, um beijo para vocês. Então, as três maneiras que eu vejo, os três pontos aí que se complementam, que integram o direito sistêmico, a primeira que eu falei que é a postura, né? Antes de tudo, é essa adoção de uma postura sistêmica fenomenológica. O que que é isso? E aí entra o ponto que eu falei, né, da semelhança, por exemplo, com a mediação. Eu vejo nesse ponto muita semelhança, porque é olhar para aquela situação, como eu olho para aquele cliente, como eu olho para as pessoas que estão envolvidas naquele conflito, como eu olho para o conflito em si. Eu olho com um olhar de julgamento? Muitas vezes nós olhamos já pré-julgando, mesmo sendo nosso cliente, mesmo sendo um jurisdicionado que está ali. Então, vem trazer essa postura, a postura sistêmica, ela vem trazer um olhar de não julgamento, né? Sem um juízo de valor, que é baseado nas minhas próprias crenças, se eu fizer um juízo de valor. Também a questão da presença, né? Olhar com uma postura respeitosa. Isso tudo tem a ver com essa postura do mediador também, né? Eu não preciso também aqui, talvez interessante ressaltar que eu não preciso necessariamente ser consteladora para ter essa postura. É interessante eu ter formações, é interessante eu ter o conhecimento, mas mais do que tudo, eu preciso respeitar esses princípios sistêmicos, ter conhecimento e respeito em relação a esses princípios Qualquer sistêmicos, né? pessoa pode constelar? Seria isso? Tem Não, que se especializar? Pois é importante é, saber isso também. não. Aqui é, é bem importante colocar dessa maneira. A aplicação disso na vida da gente, a maneira como nós olhamos para o conflito, isso talvez já conhecendo aqui com essa palestra, com algum vídeo de YouTube que as pessoas começam a ver, se interessam pelo tema, vão atrás, isso já vai abrindo a mente e já abrindo esse olhar, permitindo que olhe para os conflitos de uma maneira diferente. E aí entra a postura. A pessoa já começa a ter uma postura diferente em relação ao conflito, em relação à maneira como ela olha para as situações, seja como mediadora, como advogada ou na vida, no conflito que eu estou tendo com uma pessoa. É uma situação completamente diferente do exercício disso como uma atividade profissional, né? De exercer a profissão, ou como podemos chamar, mas de exercer esse lugar de facilitador de constelações familiares, de Familienstellen, ou de constelador, como alguns chamam, né? São coisas diferentes. O exercício disso, facilitar uma constelação, exige muito estudo, e mais do que estudo para fora, em termos de conhecimento, eu diria que é um olhar para dentro, porque a pessoa precisa, o Hellinger falava, a constelação ela é um caminho para dentro. Para a pessoa conseguir trabalhar com isso, ela precisa conhecer muito bem as suas dores, as suas lealdades invisíveis, olhar para os seus próprios julgamentos, para os seus próprios conflitos, porque senão, de que maneira eu vou conseguir levar uma solução até o outro, né? Eu consigo levar o outro até onde eu mesma já caminhei. Então, é um ponto até de se destacar que tem. Eu sei que se popularizou bastante nos últimos tempos, tem muitos cursos, né? Que às vezes cursos rápidos, tem pessoas que fazem cursos rápidos, workshop de um final de semana e já começam a trabalhar, a constelar. Veja, aqui o que eu trago é esse olhar no direito. E o advogado ele não vai constelar propriamente, ele pode trazer esse olhar, mas são coisas distintas, né? Tem Não que ser é. especialista, não é isso? Exige uma formação contínua, na verdade. A pessoa Contínua. é contínua, porque quanto mais você vai conhecendo, mais você vai se aprofundando naquilo. Como é fenomenológico, não é estático, é algo dinâmico. As relações humanas vão Interessante. mudando, né? Então, precisa-se sempre é um aperfeiçoamento contínuo. E não é realmente só aqui mental. Ela é internalizar aquilo, porque também, às vezes, a gente internaliza assim, a gente vai para a cabeça.
Mas tem até um ditado, eu não me lembro de quem é a frase, mas a distância mais longa que existe é da cabeça até o coração, até internalizar de verdade aquilo. E para trabalhar como um facilitador, a pessoa realmente ela tem que ter percorrido um caminho bastante de profundidade, assim, nesse olhar de autoconhecimento, enfim, de constelações e tudo mais. Mas vamos falar dos resultados obtidos. Sim. Me parece Eu que só 100% de acordo em várias famílias. Isso interessa muito. Quero saber aí desse isso. percentual. Muito, muito. Eu só aqui, como eu mencionei que tinham Sim, três formas assim do direito sistêmico, então a postura, que para mim é certo. muito, muito importante, as próprias constelações e, por vezes, as intervenções sistêmicas, né? Que a gente poderia dizer que fica ali entre um meio termo, porque são, seja por exercícios, por frases, por dinâmicas, às vezes num atendimento, no meio de uma conversa, né? Tu consegue consegue perceber algo. Por meio desse conhecimento, dessa compreensão, dessa presença, tu consegue perceber que tem alguma questão ali em algum ponto. Então, uma pergunta pode ser cirúrgica, ir direto ao ponto, leva a pessoa a uma compreensão e a um movimento que por vezes aquilo vai acabar trazendo uma solução completamente diferente para aquele conflito ou para a situação em que a pessoa se encontra. Então, por vezes, nem é necessário uma constelação, mas aquela pergunta cirúrgica, muitas vezes, vai ter o mesmo movimento interno. É interessante pontuar. E em relação, sim, aos resultados do Dr. Sami, foi por isso que chamou muita atenção, porque quando ele começou a aplicar lá na vara de família, né, em que ele estava, ele atingiu 100% de resultado nos acordos. Ele chegou a atingir 100% de acordos nas sessões de conciliação, de mediação, e isso chamou muita atenção do CNJ. A partir dali foi o boom, talvez algumas pessoas que já tenham ouvido falar, mas teve uma reportagem no Fantástico, alguns anos atrás, foi por isso, porque graças a esse percentual de 100% de acordo, né? E aí isso quando participavam as duas partes, eles até conseguiram fazer essa estimativa, e quando uma das partes participava só, ficava em torno de 91% de acordos. Ao contrário de quando não havia nenhuma das partes participava de mediação, de conciliação, aliás, quando não participavam dessas oficinas de constelação, então ficava em torno de 73%, é um percentual significativamente mais baixo, né? E isso acabou atraindo, chamando atenção e empolgando muito mais pessoas a conhecerem e tudo mais. Boa noite, Clara. Também está entrando aqui nossa colega. Eu destaco aqui também a presença da Rejane e do Rogério, do Momento Jurídico, que também estão aqui conosco. Boa noite. Doutora Karen Cristine, como que é o olhar das partes em relação ao conflito? Como Então, que eles se posicionam nesse momento? tanto as partes envolvidas quanto. E aí podem ser tanto autor, réu, né, as partes propriamente ditas, quanto o procurador, quanto o magistrado, o defensor, promotor. Essas pessoas elas acabam olhando para o litígio de uma maneira mais ampla. Então, isso é muito determinante para as partes propriamente, né? Quando elas começam a olhar para aquele conflito que elas têm, tendo uma compreensão mais ampla. Quando elas olham, elas dão um passinho para trás e percebem todas essas dinâmicas dos conflitos, da violência, isso que vai além do aparente, né? Essas questões, elas conseguem perceber a partir desse olhar amplo, essas questões subjacentes que circundam o processo, como eu disse antes. O conflito, né, ele é como se fosse, eu gosto da metáfora do iceberg, tá 5% ali na superfície só. É isso que vai para os autos. É isso muitas vezes que o cliente chega e nos conta, é isso que ele vai falar para o juiz. É aquele 5%. O 95% que está submerso não aparece nos autos e muitas vezes só vai aparecer na fala ou as pessoas tomarem consciência disso
quando a gente servir de instrumento, né, trazer talvez esse olhar para elas. Olha, já tentou olhar por esse lado aqui, né? Olhar por uma outra perspectiva. E isso acaba trazendo uma solução, permitindo uma solução que seja melhor para todos os envolvidos, né? Trazendo mais equilíbrio, trazendo mais paz efetivamente ao sistema. Porque muitas vezes nós até chegamos a uma solução assim, vem o juiz e nos impõe, né? Vem o juiz e impõe a decisão, porque as partes não conseguem chegar ali num acordo, ou então às vezes até entra num acordo meio forçado, mas aquilo não desceu direito. É efetivamente aquela solução não trouxe uma pacificação. Por quê? Porque a questão de fundo não foi resolvida. Só aquilo que estava aparente, aquilo que foi pedido nos autos do processo, né? Mas o conflito, essa questão subjacente, ela continua ali. E aí o que acontece? Muitas vezes isso vai acabar ensejando novas ações. É muito comum nós vermos em várias de família, por exemplo, entra com uma ação agora, né? Não só várias de família, mas é o exemplo que me ocorre. Tem um divórcio, aí se resolve aí as coisas no divórcio, de uma maneira assim que você percebe que ainda continuou aquela insatisfação por uma parte e por outra, às vezes por duas, persiste uma raiva, uma incompreensão. Daqui a pouco está entrando com revisional de alimentos, daqui a pouco entra com um pedido para revisar a guarda, estão querendo mudar, alterar, e aquele conflito persiste, não termina nunca. Não Quantas termina vezes nunca, não termina nunca? Nós vemos verdade. processos, às vezes, de divórcio aí se arrastando por anos e anos e anos. O que que tem por trás disso? De um processo que se arrasta tanto tempo? Que as partes não conseguem chegar numa solução. O que Num precisa acordo. ser visto é o que Uma precisa ser visto pacificação, né? Deixa eu exatamente. destacar aqui o Dr. Paulo Ricardo de Oliveira, que vai ser o diretor desse departamento de mediação, né? Está aqui nos assistindo. A doutora Lourdes Alima, ou Salima, diz que seu conhecimento me traz luz, muita luz. A Marineida Mariano, muito importante, doutora, o olhar sistêmico é o olhar para o todo, sem julgamentos pré-estabelecidos, com uma escuta qualificada. A doutora Clara Marisa dos Santos, dando boa noite. A doutora Dayana Breisic, fala pertinente e esclarecedora. Karen é muito estudiosa e humilde em compartilhar seus conhecimentos. O doutor Cassiano Santos Cabral, muito interessante essa sua perspectiva, também acho. O doutor Paulo Ricardo de Oliveira, dando seu boa noite, excelente e oportuna live. Benefício e cuidado às partes em conflito. Parabéns. A doutora Mariana, o essencial é invisível aos olhos. Realmente. Fazendo aqui uma pequena paráfrase, a doutora Mariana, o doutor Sami, ele faz uma paráfrase justamente dessa frase que é do Pequeno Príncipe, né? E ele diz o seguinte: o essencial é invisível aos altos. Então, além dos olhos, é também invisível aos altos. Porque ali é o papel e é muitas vezes a história real não está ali, né? Então é invisível exatamente aos olhos e aos altos. Você falou inicialmente sobre a questão da postura e que o direito sistêmico não se restringe à constelação familiar. Acho interessante você explicar do que se trata a postura sistêmica fenomenológica. Acho que é É, interessante quem está nos assistindo poder entender melhor do que se trata isso. sim, como eu mencionei antes, a postura, ela basicamente ela é como eu me porto diante daquele conflito, como eu olho para aquilo. É realmente uma postura, se nós pensarmos, né, nessa palavra. Seria Aquilo uma decisão, poder de decisão? é também, mas não só. Na verdade, por meio disso, né, dessa postura, o poder de decisão, nós podemos dizer talvez que nós entregamos de volta as partes, porque o que acontece? Muitas vezes, aqueles que nos procuram, e procuram ao judiciário também, são pessoas que estão muito fragilizadas, né? E elas não têm, muitas vezes, essa força de tomar uma decisão, de decidir por si própria, né? As partes ali não conseguem conversar, não conseguem
dialogar muitas vezes. Nós temos um grande problema de diálogo. As pessoas não conseguem dialogar, Não né? querem dialogar. Não Guardam querem. ressentimentos, guardam mágoas e evitam falar, né? Porque acho que tem a Exatamente. razão. Aí é interessante Exatamente. realmente um conciliador para poder apartar um pouquinho, né? E por vezes, inclusive, por que que a gente fala dessa postura de a postura como profissional, né? A maneira que eu vou fazer o acolhimento daquela pessoa, a pessoa que nos procura, ela tem muita dor. Ela tem muita dor. Não, geralmente é porque tem algum problema, né? Não é por para coisas bonitas. As pessoas nos procuram porque tem problemas, porque tem dores. E eu preciso reconhecer isso. Mas eu reconhecer a dor dela não significa eu ter pena dela. Ter compaixão Hum, é diferente de ter pena. Porque se eu olho para ela como, ai, coitadinha, é uma pessoa não pode. como fraca, cadê? Ela é uma pessoa adulta. Talvez eu olhe com essa postura coitadinha, porque na situação dela, se eu estivesse passando por aquilo, eu não teria a força que essa pessoa tem para estar Então passando não por pode ter aquilo. coitadismo, né? Não, não pode ter Tem coitadismo. que E isso, colocar objetividade. e Aí isso, vem o poder de também decisório, né? e na verdade, assim, é interessante esse contraponto, porque eu mesma me questionei no início, né? Quando aprendendo tudo isso e tal, não pode ter pena. E compartilhando aqui uma experiência pessoal, eu pensei, tá, agora eu tenho que virar um robô, não posso ter pena das pessoas passando por situações difíceis. E não é isso, é talvez uma diferença sutil, mas é bem interessante nós trazermos isso. Não ter pena não significa que eu vou ser fria, que eu vou ser insensível às dores alheias. Mas pena é diferente de compaixão. Eu olho para essa pessoa, né, com toda a força que ela tem, aquela dificuldade que sim, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para resolver essa situação da melhor forma, mas ela também tem a sua força, a sua autonomia, o papel naquilo ali, né? Ela é uma pessoa adulta, vamos dizer, não necessariamente, porque às vezes chegam questões envolvendo crianças também, Claro. mas geralmente tem um conflito de adultos ali também. Então é bem interessante. Quando eu falo sobre isso, não ter pena não significa não ter compaixão, mas reconhecer a força daquela pessoa. E isso é muito importante para ela conseguir atravessar aquilo ali também, né? Como se linka isso, doutora, com as frases sistêmicas de efeito? Existem as frases Sim, sistêmicas? Como é que se é, coloca isso no contexto? é que assim, essas frases sistêmicas, elas são possibilidades que surgem em determinados momentos. Ali talvez não Como existem exemplo. frases pré-prontas, vamos dizer assim, né? Pré-prontas. Eu sei que uma frase, por exemplo, que se repete muito, eu vejo você, porque isso é uma frase que se fala nas constelações, mas assim, a frase de cura, a frase sistêmica, ela vai depender de cada situação, de cada contexto. Nas constelações familiares e assim no direito sistêmico também, não existem regras A mais B igual a C. Não, por ser fenomenológico, é necessário que nós analisemos cada caso, cada situação é única. O que nós vemos, sim, muitas vezes Hellinger observou no seu trabalho uma tendência, em alguns casos, à repetição de padrões de comportamentos, dependendo, né, do assunto, existia essa tendência de repetição, mas não pode ser visto como se nesse caso aqui, no livro do Hellinger ou no livro do Sami, está escrito que nesse caso aqui eles trouxeram essa frase e essa frase foi a que surtiu efeito e é necessária para esse caso, talvez de uma frase de família ali, ou enfim, algum caso específico ali, e eles trouxeram uma frase pontual para aquele caso, e agora eu vou sair aplicando para todos os casos parecidos essa mesma frase. Não é assim que funciona, tá? É realmente, e isso até inclui nesse sentido, é um olhar, nós termos uma postura e um olhar respeitoso, sabendo que cada vivência é única, cada questão, cada dor é única, e nós olharmos para isso de uma maneira única, né? E é até difícil, às vezes, para nós advogados, porque
a gente foi condicionado a estar escutando a pessoa e já pensando em 30 soluções diferentes. A gente está no Verdade. racional. E na Cabeça real... deve ficar Exato, numa exato. A corrida gente louca. fica. E É. na realidade, o que que a pessoa precisa? Ela precisa de presença, né? Nós ouvirmos com De quem presença. ouça. Isso, Exatamente. isso. Então, olha, a doutora Ana Carolina, está aqui como Ana Carol, colocou: no direito sistêmico, me parece que a paz e a justiça ficam mais próximos. A doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, está dizendo: obrigada, doutora Patrícia, pela indicação da doutora Karen. Vive está aqui. A doutora Mariana de Fenteller colocou: o processo como sintoma do amor, ódio, conhecimento ou reconhecimento entre os envolvidos. Parabéns pelo olhar sistêmico. Então, muitas pessoas Obrigada. aqui lhe congratulando pela explicação maravilhosa hoje aqui sobre a questão do olhar sistêmico, né, no direito, como forma também de buscar a conciliação e desafogar um pouco o judiciário, né? Você falava há pouco sobre as frases sistêmicas. E existe uma aplicação própria dessas frases diretamente na constelação familiar, quando se Sim, constela? Como sim. que funcionaria isso na prática? Isso também acontece. Então, por exemplo, só para explicar aqui como acontecem as constelações no judiciário, pensando, né, na aplicação. Nós podemos, claro, como advogados, se nós sentirmos que talvez esse atendimento, essa postura, talvez seja insuficiente, a gente não consiga identificar e percebe que tem uma dificuldade ali naquele caso, uma dificuldade não aparente, porque também não é todo caso que precisa de constelação, tá? Isso também é interessante nós frisarmos. Mas às vezes nós percebemos que tem uma dificuldade ali. Como advogados, nós podemos ter um constelador, talvez um facilitador de confiança para quem a gente encaminha esses clientes, até porque, sendo advogados daquele caso, a gente já não consegue mais estar completamente neutro. Mesmo que a pessoa, tem pessoas que trabalham como facilitador e como advogado, né? Mas naquele caso, já a gente não consegue estar mais neutro. Então, a gente pode tanto o cliente propriamente e ser indicado, fazer uma constelação. E quando no judiciário tem comarcas, isso já é bem comum, tem muitos lugares onde já existem oficinas de direito sistêmico, oficinas de parentalidade, né? As partes, elas são convidadas a participarem, isso é voluntário, e aí cada lugar se organiza de uma maneira diferente, né? A dinâmica que vai funcionar. Tem pessoas, alguns que fazem na própria audiência alguma situação, mas é muito comum as oficinas sistêmicas, as oficinas de constelação, e aí tem lugares que fazem envolvendo questões criminais, tem lugares que fazem envolvendo questões de família. Muitas vezes, só trazendo, por exemplo, esse caso que eu mencionei do Dr. Sami, que ele fazia as oficinas e conseguiu 100% de êxito, não é que ele constelava todas as pessoas e todos os processos que estavam presentes lá. Não, são pessoas, né, que são convidadas a ir lá e, por vezes, o constelador fala, aborda, explica como funcionam as leis sistêmicas, como funcionam essas dinâmicas das lealdades invisíveis, do inconsciente, como tudo isso atua, né? Toda essa bagagem que nós recebemos e também das nossas vivências, como isso atua nas nossas relações, como isso pode gerar o conflito. E muitas vezes, só de trazer essa explicação, isso já toca as pessoas e elas conseguem compreender muita coisa. E quando uma pessoa que talvez está tendo lá, se nós pensarmos numa oficina que envolve casais, né? Uma oficina que talvez sejam convidados a participarem pessoas que estão em processo de divórcio. Se um casal ou uma pessoa que estiver aí constelar a situação do seu processo, pode ser que muitas das pessoas que estão presentes ali, você que já participou de constelação sabe como é, mas assim, quem está ali sente muitas vezes que aquilo toca de uma forma profunda, mesmo não sendo o meu processo, mesmo não sendo
o meu caso, porque tem ressonância com aquilo, tem similaridade e eu percebo, dentro do meu coração, eu percebo essa similaridade, eu percebo que aquilo me toca e que aquilo cura algo em mim também. E a partir disso, mesmo que eu não tenha constelado, eu vou acabar enxergando muitas vezes a minha questão, o meu conflito de uma maneira diferente. E aí ali nessas oficinas pode ser trazida alguma frase para aquele caso específico, né? Mas tem constelações também que são praticamente assim silenciosas. Tem constelações que se fala, mas tem constelações que são muito profundas sem que se diga uma palavra, porque você percebe nos olhares, você percebe nas expressões, é algo muito forte, mesmo que não se use as frases, mas as frases muitas vezes é uma frase, né? Não são nem textos longos, falas, mas uma frase de força que toca ali, naquele lugar, naquele ponto e causa muitas transformações na maneira de ver. E aqui ainda complementando antes, a Carol, ela falou sobre a justiça e a paz se aproximarem, né? Me parece, eu não consegui localizar agora o comentário dela, mas é como eu sinto, que muitas vezes o direito, assim, essa maneira automática de nós vermos, ela coloca ordem. Ela coloca ordem, ela organiza, mas ela não traz essa paz. Então, aquele sentimento, quando a pessoa ela encontra paz naquela solução, quando ela sente que aquilo ali pacificou, tranquilizou, ela também vai ter esse sentimento de que a justiça aconteceu. Porque muitas vezes é muito comum, olha, quando nós vemos, tem uma sentença e nenhuma das partes fica contente. As duas se sentem injustiçadas. Não houve paz e nem se sentiram com justiça ali, né? Então, é realmente um olhar que possibilita, um olhar, uma postura, enfim, ampla, que possibilita também, acho que, a meu ver, isso acaba acontecendo. Com certeza. Não posso deixar de dizer que agora, nessa segunda-feira, a Faculdade de Direito da URGS, em nome da sua diretora, a advogada Cláudia Lima Marques, vai promover de forma online a Semana Internacional da Mulher da Faculdade de Direito da URGS, cujo tema principal vai ser Mulheres na Academia, Resiliência para Além da Pandemia. A abertura vai ser dia 7 de março, pela própria doutora Cláudia, que vai fazer uma homenagem à presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, que é a primeira professora mulher que ingressou por meio de concurso público na Faculdade de Direito da URGS. E também não quero deixar de dizer que a próxima live vai acontecer na terça-feira que vem, dia 8 de março, às 19 horas, com a advogada e nova associada do IARGS, a doutora Stephanie Luiz Fernandes Teixeira. Ela vai falar sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres. E a mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prat, diretora. O IARGS está assim nas redes sociais. No Instagram, com 3.224 seguidores. No Facebook, com 3.232 seguidores. No Twitter, com 552 seguidores. E canal do YouTube, com 854 inscritos. Participem da plataforma digital. Inscrevam-se lá no canal do YouTube e cliquem no sininho para obterem as notificações. Doutor, estamos nos encaminhando para o final, já deu alguns exemplos muito pertinentes e gostaria de ouvir um pouco da sua conclusão sobre a importância desse olhar sistêmico no direito. Eu acho que, como mensagem aqui final, eu poderia dizer que o que nós buscamos mesmo no direito, acredito eu, pelo menos, não significa que seja uma verdade, né? Mas nós buscamos efetivamente a pacificação social. Nós buscamos reduzir os conflitos, nós buscamos que pessoas que não se comunicam mais, pessoas que têm dificuldades, que esses vínculos possam ser restabelecidos. E o quanto isso impacta também, não só juridicamente, mas socialmente, essa mudança de olhar dentro do judiciário. Então, quando nós permitimos trazer esse olhar amplo para os conflitos, esse olhar amplo para as pessoas, perceber as pessoas
como seres humanos realmente, como pessoas dotadas de sentimento, carregadas de histórias, e não simplesmente pedaços de papel aí que estão num processo, né? Hoje em dia já nem papel mais, porque é o processo eletrônico, mas Processo eletrônico. nós entendermos a riqueza de cada relação e que eu acredito que o principal é nós preservarmos isso, as relações, a pacificação. E acredito que o direito sistêmico ele possa, sim, junto com outros, né, com outros instrumentos, não é o único, mas é um dos instrumentos que nós podemos realmente ter grandes ganhos. Esse olhar, ele tem um potencial transformador na vida das pessoas que é incrível. É realmente incrível, porque você consegue, interferindo aqui talvez numa questão de divórcio, mas sem que se perceba a influência que isso vai ter no impacto para aquela criança, na vida daquela criança, que de repente, se tivesse uma questão mais turbulenta, daqui a pouco já está incorrendo em crimes. Quando se trabalha com os apenados, que tem trabalhos lindíssimos também, pessoal, procurem. Uma Que justiça são restaurativa. isso, é uma justiça, assim, que inclui, que dá lugar a tudo isso, a história das pessoas, as suas dores, a esses olhares, e também permite que elas tenham um olhar diferente sobre elas, sobre as relações delas. Então, acho que isso enriquece e tem a contribuir bastante para a pacificação social. A doutora Beth Chiara, muito interessante o tema, gostou bastante. A Denise Lewandowski, excelente live. A doutora Karen tem muito conhecimento. A Fernanda Souza, Marineida, parabéns, live maravilhosa. Doutora Karen, para quem nunca constelou, para quem nunca nem ouviu falar, de uma forma bem rápida, como que funciona efetivamente uma constelação familiar? Como é que se desenvolve com um público assim maior, digamos, que tem um público e queira constelar um conflito? Uhum. Como que Eu, funciona? De uma maneira bem breve. sim, eu vou aqui explicar a partir da perspectiva do trabalho original de Bert Hellinger, Sim, tá? Que é sim, de família exatamente. enxerto. Ele trabalhava com representantes. Então, por isso o nome, posicionamento familiar, porque ele observava como cada pessoa se posicionava. São usados representantes. No caso, se tem, vamos dizer, a pessoa, pai, mãe, ou um conflito, vamos dizer, de divórcio, né? Trazendo aí a pessoa, os dois que estão se divorciando, talvez vão aparecer aí dois filhos no casal, né? Sim. Vão ser colocadas essas quatro pessoas aí e percebe Representações. Não precisa ser representando. necessariamente com uma outra pessoa, mas com objetos que possam Isso. exemplificar. Hellinger mesmo, Hellinger costumava trabalhar com representantes, pessoas. Hoje em dia já tem várias outras linhas também que trabalham com representações, com bonecos, com âncoras de solo. Tem várias ferramentas que o pessoal usa, mas Hellinger trabalhava com representantes, com pessoas mesmo. E essas pessoas, elas acabam sentindo sentimentos, elas têm percepções corporais mesmo sem não conhecer a história, né? Nunca terem se visto, sem conhecer a história. Se a pessoa está realmente presente ali, o representante consegue se conectar. Parece meio estranho, talvez explicando para quem nunca ouviu falar, tá? Para quem é meio cético, eu também era, não se preocupem. Mas assim, então, tem muito conteúdo. Podem me escrever, eu posso enviar para vocês, mas assim, essa transmissão de informações, isso acontece pelos campos morfogenéticos. Um cientista inglês, o Rupert Sheldrake, ele explica isso de uma maneira muito interessante, para a compreensão ficar muito fácil, assim. Então, essa transmissão de informações, né, e não apareceu a primeira vez no trabalho de Hellinger isso, mas ele que conseguiu fazer esse link sobre como acontecia. Basicamente é isso, são representantes ali que acabam representando mesmo os sentimentos, as sensações, e aí acaba vindo o conflito, né? Acaba vindo a causa, para onde está dirigido o olhar, porque é sempre para onde vai o olhar, porque a gente não está olhando para a questão essencial. Então, por isso nós falamos do olhar amplo, para conseguir ver para onde está dirigido o olhar, né?
De uma Mas maneira bem sintética. que bela aula! E quem tiver alguma dúvida, essa live vai estar postada no canal do YouTube do IARS. Inclusive, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreva. Pode conversar, fazer alguma dúvida pelo chat no canal do YouTube, que a doutora Karen vai responder. Não é isso, doutora? Isso aí, isso mesmo, isso mesmo. Mais alguma coisa? Algo que eu não tenha perguntado? É um assunto Acho muito amplo que a gente que teve que é restringir bastante, né? Mas um assunto bastante. apaixonante, realmente. Eu sou Gostaria suspeita. muito de lhe agradecer, em nome da presidente do IARS, a doutora Solamita Santos Cabral. O meu muito obrigado pela participação de todos, especialmente a ti, nova associada do IARS, que tomou posse em dezembro do ano passado. E agora esta live já faz parte do acervo do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Um prazer.